Matheus. Ah, entramos quase juntas dessa Sim. vez. Eu, enquanto eu estava aí tentando te convidar, já vi que tem algumas pessoas que já estão aí entrando para assistir o nosso bate-papo e te assistir, né? Ah, que bom. É 8h15, eu acho que a gente pode esperar um Sim. pouquinho o pessoal entrar, né, Clarissa, para Uhum. gente dar início, porque o pessoal está entrando. E foi bacana de ver que assim que eu entrei já tinha gente aí. Eu acho que Uhum. o tema É, promete, né, Clarissa? é um tema de interesse de todos, né? Sim. Uhum. Não só terapeutas, mas quem É, vive em sociedade hoje em dia, né? Importante estar atento a essas questões, né? exatamente. E saber como lidar com elas, né? Uhum. É verdade. Então, é verdade. Eu não sei como se faz, assim, eu sei que tem pessoas que colocam o título, não sei como se faz para colocar o título, mas é só colocar no comentário? Eu vou colocar então, enquanto a gente espera, o título. Bom, eu falo então depois. Uhum, ó. Ah, eu vi que minha sobrinha entrou. É, eu vi que a minha Ela irmã mora em San entrou Diego. também. Beijo, Ah, é? Claudinha. Aham. Eu também vou dar um beijo para minha irmã. Ó, e os monitores da TMS também já entraram. Uhum. 8h17, Clarissa. Acho que a gente Tá bem. pode começar, Sim, né? claro. Então eu vou me apresentar e depois eu vou pedir que tu te apresente. Eu acho que é bacana, né? Uhum. Então, eu sei que muitas pessoas que estão aí me conhecem, mas enfim, me apresento igual porque pode ter alguém que não me conhece. Então, meu nome é Cláudia Cigarã, eu sou psicóloga clínica, também sou professora e supervisora na área de terapia sistêmico-cognitivo do INTCC e sou uma das criadoras da TMS, junto com o Eduardo Lomando, que está aí nos assistindo hoje aqui nessa live. E a nossa ilustre convidada, né? Eu tô super faceira, porque deixa eu até falar um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo, porque, na verdade, eu sou tua madrinha de faculdade, né, Ah, Clarissa? sim. Exatamente, a gente tem uma história não só profissional, porque também nós somos colegas de ginásio, então a Uhum. gente tem uma longa Ah, história não, primeiro junto. grau, não vai me De primeiro primeiro grau. grau, nem era exatamente. Então a gente tem um longo percurso de vida e cada uma de nós, né, a gente trilhou caminhos parecidos e, enfim, eu estou super feliz aqui de estar dividindo e podendo aprender contigo um tema que eu acho que é muito especial, cada vez mais especial, e acho que nesse momento que a gente está vivendo, esse momento de isolamento, é um tema que mais atentos, todos nós, não só os profissionais, como tu bem colocaste, mas todos nós precisamos estar atentos. Então, por favor, Clarissa, te apresenta. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né, Cláudia, pelo convite, ao Eduardo também. Muito feliz de estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco desse conhecimento. A Cláudia realmente me salvou várias vezes com o material, né, o Xerox, né, que para as provas. Então foi muito boa essa parceria desde aquela época, né? Então, eu sou a Clarissa Dentoni, eu fiz a minha formação na PUC, né, e depois especialização em psicologia social na PUC também, e mestrado, doutorado na URGS. E desde o do mestrado, né, na verdade eu fui buscar o mestrado em função de uma experiência que eu tinha profissional, que eu trabalhava numa casa de passagem com meninas vítimas de violência. Então a violência sempre foi um tema que eu me interessei, estudei, né, e tentei compreender melhor.
Então, hoje eu sou professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, né? Atuo no Departamento de Psicologia e trabalho com as pesquisas também no pós-graduação, saúde, psicologia e saúde, nessa área, tanto na área de violência contra a mulher, a violência conjugal, né? Violência também infantil, e na questão também, a gente, na temática do suicídio que a gente está estudando agora. Então, são temas bem pesados, né? Mas são importantes Uhum. para a gente construir conhecimento e ciência a partir daí e propor novos programas e projetos para tentar amenizar essas situações, né? E acho que um tema que, apesar de ser pesado, tu tem toda a razão, é pesado, violência, suicídio, mas são temas que a gente não pode fechar os olhos, né? Que a gente precisa encarar e saber como perceber, diagnosticar e intervir, né? E agir. Então, aqui eu estou colocando terminologias de para profissionais e para não profissionais, porque é um tema que todo mundo, como tu colocaste, precisa entender, né, e estar atento. E o tema, então, de hoje, ali eu não coloquei, mas é refletindo, então, sobre as violências entre casal no momento atual. E a gente pensou em te convidar, Clarissa, justamente porque nós estamos vivendo esse momento de isolamento social, né? Uma pandemia, é um momento que é de crise por si só, né? E as pessoas estão todas aí com uma situação diferente dentro de casa, estão confinadas com as famílias, estão isoladas dos outros, da maioria das outras pessoas, com contatos mais virtuais. Claro que agora está começando a flexibilizar, mas passamos um bom tempo assim, né? E todo mundo tendo que lidar com buscar novas estratégias e resgatar estratégias, construir juntos para poder lidar com essa situação da forma mais saudável possível. Mas a gente sabe que nem sempre se as boas estratégias para lidar com conflitos são encontradas por todos. Sim. E muitas vezes, né, Clarissa, a violência acaba sendo, infelizmente, uma estratégia extremamente destrutiva, mas uma estratégia para lidar com a crise por muitas pessoas. Uhum. E é sobre isso, então, que a gente precisa, então, conversar, Sim. né? Sobre isso. A gente estava conversando antes, aqui de entrar na live, e tu estavas me colocando, e eu acho que é importante a gente começar por aí, sobre falar sobre as diferentes terminologias de violência e os diferentes tipos, para que a gente já possa ir, então, aquecendo a nossa conversa, porque acho extremamente importante poder distinguir o que é violência doméstica, o que é violência conjugal, de gênero, né, contra a mulher, enfim, tu possa nos contar um Bem, pouquinho, né, sobre isso. bem, os primeiros estudos apontam, né, assim, para a questão da violência de gênero, né, que é essa violência contra a mulher. Ela é uma violência que se estabelece justamente pela assimetria, desigualdade das condições que são dadas tanto para homens, assim, em função para homens, do que para mulheres, né? Então a gente já parte de um princípio, né, quando a gente vai olhar para os casais ou para as relações, que essa violência de gênero já está internalizada, né? Ela já existe na nossa sociedade e as pessoas reproduzem de várias formas, né? Uma das questões que a gente pode observar é a questão do machismo, né? Quando a mulher ela se coloca numa posição, e o homem a coloca também, né, numa posição de inferioridade em relação a ele. Então, já parte de um princípio de desigualdade entre os gêneros, né? Então, é muito importante a gente dar conta dessa violência, porque ela vai também fazer essa construção dos papéis, né? Tanto masculinos como femininos, que espera do papel masculino, que se espera desse papel feminino. Então, dentro dessas questões, a gente também tem outras nomenclaturas, né? Tem essa questão da violência doméstica, que era as primeiras pesquisas ou estudos falavam desse termo, e se diz doméstico no sentido do âmbito doméstico, né? Da casa, do lar. Então, também tinha um mito que se esse espaço é um espaço
de proteção externa, de isolamento externo. Então, o que acontecia nesse âmbito, né, nesse espaço físico e emocional, outras pessoas não poderiam intervir. Então, durante muito tempo, essa violência ficou restrita a essas Privada. paredes, né? Então, as pessoas tinham até tem aquela famosa frase, né, que briga de marido e mulher não se mete a mulher, que as outras pessoas não têm nada a ver com isso e que aquilo tem que ser resolvido entre o casal. Só que isso permitia, dava, né, uma condição de se manter na situação de violência por muito tempo, né? Dificilmente as pessoas ficava até um segredo familiar, né, se manter nessa situação de violência. Então, os novos estudos, a partir também de uma legislação no Brasil que nós temos, né, que é a Lei Maria da Penha, começou a trabalhar essas questões da importância de fazer a denúncia, de estimular e empoderar essa mulher para que ela possa, então, garantir seus direitos, né, e não sofrer mais esses tipos de violência. Hoje, atualmente, nas pesquisas, a gente usa dois termos, né, a violência conjugal, que seria do casal, e a violência por parceiros íntimos também. A gente observa muito na literatura internacional, né, esses termos, porque nem sempre esses casais estabelecem coabitam, né? Então, eles podem ter um relacionamento aberto, né, ou um relacionamento ainda inicial de namoro, mas mesmo assim essa violência ocorrer. Então, a gente procura usar, né, ou violência conjugal ou violência por parceiros íntimos. Mas é só uma questão de compreensão, assim, mais didática de como funciona essa violência. Então, a violência de gênero, por exemplo, ela sempre vai estar presente em todas as relações, né? Em função dessa desigualdade. E aí, dentro dessas questões, né, a gente vai observar também uma variação dos tipos de manifestação dessa violência nos casais. Eu acho importante essa questão de questionar a terminologia, né, Clarissa, porque é claro que se percebe essa questão da mulher como quem sofre maior, quem passa pelo maior sofrimento, né, que é mais agredida por esse tipo de estratégia. Mas acho que é importante a gente questionar essa questão de que a violência ocorre sempre por parte do homem, o homem sendo agressor e a mulher sendo sempre a vítima, né? E a gente sabe que nem sempre é assim, né? Então, por isso é importante também começar a também questionar qual a terminologia que vai ser utilizada para essa situação que está sendo descrita, né? E dentro da violência entre os casais, Clarissa, a gente sabe, principalmente, enfim, os terapeutas de casal, que nem sempre a violência física é a única violência que ocorre. E quando a gente fala em violência, automaticamente se remete à violência física, mas há outros tipos de violência entre os casais que a gente precisa estar atento, né? Tanto terapeutas quanto as pessoas da rede desses casais. Sim, a violência física, ela é realmente a que deixa as marcas físicas mais visíveis, né? Então é mais fácil de identificá-la assim na relação. Então ela se manifesta através de empurrões, tapas, socos, né? Chegando até situações bem mais graves como queimaduras, né? O sufocamento, asfixia, até o óbito do cônjuge. Então é uma violência que ela tem vários graus, né, dentro das possibilidades, mas ela também causa assim um desconforto muito grande nas outras pessoas quando veem a vítima, né? E é muito interessante que a violência física também, quando ela se manifesta, ela deixa a outra pessoa que é a vitimada muito vulnerável, porque ela se sente extremamente impotente frente à força física do outro. Então, por isso é muito mais comum a gente ver os homens usando a força física, né,
como uma forma de impor o controle sobre o comportamento do outro, do que a mulher, porque a gente já tem essa questão biológica, né, de que nos diferencia, né? Geralmente as mulheres Sim. são mais fracas fisicamente que os homens. Mas nós temos a violência que é a mais comum e que a gente se identifica em praticamente todos os casais, em graus diferentes também de utilização, que é a violência psicológica ou emocional, tá? Essa violência, ela se manifesta também de diferentes formas. Ela pode ser através de uma crítica, né? Ou de uma humilhação. A ideia sempre é desvalorizar o outro. Uhum. Então, esse abusador, ou o agressor, ele vai justamente pegar naquela parte emocional mais vulnerável da outra pessoa, naquele ponto em que a pessoa, que afeta a sua autoestima, né, ou a sua competência social. Então ele vai agredir assim verbalmente, ele vai usar, né, termos verbais para agredir, para menosprezar, para depreciar essa pessoa. Ele pode dizer assim, tudo que eu faço não é bom para ti, mas na verdade tudo que não é boa para mim, se eu quiser sair agora, eu arranjo 10 mulheres melhores do que tu, né? Ou tu cozinha muito mal, mas eu Sim. tenho que experimentar a tua Uhum. comida, ou que roupa é essa que tu tá usando, né? Tu não tem mais idade para usar essa roupa. Então, tudo que possa depreciar, né, no sentido de mostrar que essa mulher não tem valor, é usado, ou esse homem também, porque a bidirecional é bem interessante. Bidirecional é quando a violência vem É. de ambas as partes, né? Uhum. Então a mulher, como ela não tem muito recurso físico, muitas vezes para bater nesse homem, ela usa muito desses jogos mentais, né? Então eles geralmente eles conhecem muito bem o ponto fraco do outro. E isso é bem interessante, assim, porque acaba desgastando muito rapidamente a relação e vai também criando uma tensão maior no casal. Já não se tem uma, uma forma de se comunicar de maneira eficaz, né? Então, é através dos gritos, dos palavrões, xingamentos. E uma coisa importante também, que faz parte dessa violência psicológica, emocional, é a privação, né, do outro, assim. Uhum. Como se o outro é proibir o outro de sair com os amigos, de Se jogar, privar de da sair sua liberdade. de futebol, tomar, não quero que tu vá tomar o teu shopping hoje, ou outras coisas assim, pedir que vá visitar amigos ou parentes, né? Porque uma das causas também, depois não sei se a gente vai falar, muito presente assim nessa Uhum. questão, é a interferência de outras pessoas na relação, tanto para darem palpites assim sobre a vida do casal, né? Como fazer uma interferência bem direta. Então, uma das causas da briga é essa interferência ou de parentes, pode ser assim, sogro, sogra, né? Geralmente é a sogra que aparece muito nas pesquisas. E Uhum. aí, então, o A outro velha é sogra. a velha sogra, que é às vezes para o bem, às vezes para É. dificultar a vida do casal, né? Então, Uhum. e É. aí essa interferência, uma das formas desse agressor ter de manter, né, essa pessoa com pouco contato ou uma rede enfraquecida que ajude essa pessoa a sair dessa relação é impedindo que ela tenha outras relações com outras pessoas, assim, que ela tenha contato com outras pessoas. Então, essa questão de manter no isolamento, não deixar participar de festa, não deixar sair, ter amigos, trabalhar, isso também é bem comum assim nessa violência emocional, né? Emocional. E É, Clarissa, a mulher, ela utiliza, né, quando mais da violência emocional do que da violência física. Existe alguma já pesquisa que possa discriminar, enfim, qual violência que a mulher utiliza mais, qual violência que o homem é. utiliza mais, em função dessa questão até que tu estava trazendo de força física, né? Isso. As pesquisas atuais, elas focam mais na questão da violência contra a mulher, né?
é muito difícil um homem assumir que sofreu violência por Uhum. parte de uma mulher. Então, assim, geralmente, se ele sofreu, ele jamais vai compartilhar isso com outras pessoas por vergonha. Então, o que acontece se existe isso, fica muito nesse âmbito privado, né? Não sai. A mulher, por outro lado, quando ela sente que ela tem condições ou que alguém ajuda ela a sair dessa relação, ela vai buscar, né, os seus direitos, ela vai fazer uma notificação, um boletim de ocorrência, ela vai abrir um processo contra esse homem. Então é muito difícil, assim, nas pesquisas eles Conseguirem dados. admitir que Por... isso acontece, né? E Sim. também, assim, o que a gente observa é que nessa violência bidirecional, né? Também, assim, depois eu até falar um pouco mais sobre o ciclo. Então, assim, começa com uma tensão, né? Assim, que vai tomando uma proporção maior dentro das relações conjugais, mas não necessariamente, às vezes também há um arrependimento, né? Então, esse agressor pede desculpas, né? Então, existe um ciclo de violência que a gente pode falar posteriormente. Sim. Uhum. Mas é muito difícil identificar Acho. isso, né? Porque os homens por outro lado, as mulheres também têm muita vergonha de falar a respeito. Uhum. Então, porque uma das formas também de se manter na relação, que é criada dentro dessa violência emocional que o casal estabelece, é o sentimento de culpa, né? Então, essa mulher, ela acredita que ela fez, contribuiu, acho que talvez com o homem também possa acontecer com isso, que de alguma maneira o comportamento dela, o jeito dela, contribuiu para que isso acontecesse no casal, né? Para que essa atenção existisse. Então, ela sempre está se sentindo culpada ou responsável por, assim, a comida não é boa porque ela não sabe cozinhar. Então, a culpa Uhum. é dela porque ela não Uhum. sabe agradar esse homem. Então, ela sente sempre aquém do que a expectativa do outro, né? No caso da mulher, Sim, né? fica presa nesse ciclo da violência, na E verdade, né? Eu outra, acho que tu já tá. E outra questão Uhum. que é causa da violência e principalmente do abuso emocional, e aí justifica essa questão de não deixar a pessoa sair ou não deixar a pessoa se expressar da forma como ela gosta, de se vestir, de se maquiar, né, no caso da mulher, né, falando, é a questão dos Uhum. ciúmes. Então, uma das justificativas é porque é esse sentimento de posse, né? E isso tem a ver um pouco com o machismo, né, que está internalizado, né? Na Então, cultura. é, Uhum. tu é a minha mulher, né? Ou tu é o meu Uhum. homem, como se fosse Uhum. o outro fosse um objeto de pertencer e de desejo somente daquela pessoa. Uhum. Então, isso também contribui para que muitos dos casais acabam tendo discussões, né, a respeito disso, de não querer se submeter a essa condição e, ao mesmo tempo, por outro lado, essa questão dos ciúmes parece que é uma prova de amor, né? Se tu não Uhum. sente ciúmes, tu não ama. Então, para que tu sinta assim amado, o outro tem que tomar posse de ti. Então, é uma dinâmica muito perversa essa, né? Porque, na Sim. verdade, tu acaba sendo sujeito, submisso ao desejo do outro para manter a relação, né? Uhum. Daí Ahn, tem também outros tipos, só né? Na verdade, são 5 tipos, né? é isso que eu ia voltar para a gente depois ir para o ciclo, porque eu acho que é bem importante Tá, essa questão, né? Tu falaste na violência física, na violência psicológica, isso. Tem a violência sexual, tá? na Essa, violência. então, é Uhum. muito difícil das pessoas assumirem, porque como se fosse o casal tem que ter, na verdade, sempre o desejo sexual pelo outro e tem que estar disponível para as fantasias que o outro tem. Então, nem sempre essa questão fica clara, né? Dificilmente uma mulher, ou um homem muito menos, vai Uhum. procurar, né, ajuda dizendo que sofreu uma violência sexual do seu parceiro íntimo, né? A não ser algo assim de uma situação externa, né? Sim. Do Uhum. parceiro, do seu companheiro, do seu namorado, marido, muito difícil.
E a violência sexual está relacionada, assim, quando a pessoa é obrigada ou pressionada a realizar ou presenciar atos, né, de violência, práticas sexuais, sem que ela esteja com consentimento ou com desejo em relação a isso. Sim. Então, ou Uhum. participar de assistir um filme Uhum. ou assistir um ato sexual com outras pessoas, se envolver em atos sexuais com outras pessoas, ou um tipo de... Então, isso é Sim, muito de novo, essa questão do poder, do né? É o poder, né? poder presente em todas as... Eu acho mais a palavra poder, para mim, que Foucault fala o poder como algo que é, na verdade, compartilhado, né? Então, para mim, isso quando ultrapassa, todos nós exercemos poderes no nosso cotidiano, na nossa vida, mas quando ultrapassa essa questão, isso vira dominação. Então, para Sim, mim, são relações de dominação, boa, em que uma ótimo. simetria fica muito, né, das Uhum. relações de poder. Um fica sempre, né, com mais condições de decisão e controle do que o outro. Uhum. Então, não Sim, existe uma igualdade nessas relações. sim. Outra que é bem comum também nos casais, que é a violência patrimonial ou econômica. Uhum. É jogar com a questão financeira para humilhar, maltratar o outro, né? Ou se vingar do outro. Então, isso é muito comum também. E a gente vê muitos casais, assim, eles não têm a violência física, assim, de um bater ou machucar fisicamente o outro, mas eles jogam as coisas um no outro, quebram, né? Então, uma família que eu acompanhei, que eles não tinham nenhum mais objeto dentro de casa, os vidros da janela também já estavam todos quebrados, porque quando eles começavam a discutir, a primeira coisa que eles viam, eles jogavam um no outro. Então, praticamente não tinham mais objetos dentro de casa. Tem um filme antigo sobre isso, né? Que era a Guerra dos Roses, que Ah, é? eles acabaram mortos, presos no lustre, porque, se destruindo, porque tudo que era objeto da casa, tu não viste? Não, não vi É um esse. filme bem bacana para trabalhar sobre esse tema, né? Eles, enfim, se atiraram objetos da casa, eles estavam disputando os bens materiais, eles estavam se separando, mas acabaram ficando numa escalada simétrica ali e utilizaram a questão dos bens materiais como, enfim, Símbolo. como É símbolo símbolo. exatamente do conflito, né? Uhum. E acabaram se matando, os dois morrendo por causa Acompanhei disso. uma outra família também que era uma situação assim que eles é um casal que se conheceu já mais maduro, digamos assim, já tinham filhos de outros relacionamentos, uma classe média baixa, e aí eles foram morar juntos, função até da questão econômica, né? Mas ela até disse, eu nunca fui apaixonada por ele, né? Era uma pessoa que para mim estava bem morar junto, compartilhar a vida, né? E ele trabalhava de porteiro, usava uniforme, só que ele saía tipo assim, meia-noite do trabalho, e aí ele passava sempre num bar, bebia e chegava alcoolizado em casa. E aquilo era uma coisa que incomodava muito ela, né? E eles começavam a brigar constantemente sobre isso. E certo dia, então, ela ficou tão irritada que ela pegou uma tesoura e cortou todo o uniforme dele. Então ele não tinha nem como ir trabalhar. Trabalhar. E aí ele Uhum. ficou com muita raiva dela, né, daquela situação. E ele pegou, empurrou ela contra a parede e ela quebrou o braço. Então eles vão acabar, assim, fazendo essa situação de violência, né, em função dessa violência situacional que ocorreu, né. Mas aí a gente vê, né, a existência da violência psicológica, a violência patrimonial, a violência física junto, Ou né, seja, numa situação. provavelmente elas não acontecem sozinhas, elas Não. acontecem, né? Ninguém, Enfim, a gente tem assim, que eu trabalhei não muito tempo com separar. violência contra a criança, né? Ninguém, assim, um pai bate numa criança sem dizer alguma coisa que vá tentar machucar, né, assim, essa criança. Então, um agressor também, se ele vai bater ou vai jogar alguma coisa, ele vai usar também de uma violência verbal naquele momento, né? Para menosprezar, para atacar Uhum. e o outro, né? Então, muito difícil uma violência estar assim.
sozinha, né? Digamos, ela vem sempre, Sim, isolada num único tipo, não, né? ela sempre vem Aham. múltiplos, e elas podem ocorrer também, assim, ao mesmo tempo, né? Então, ou então, assim, um casal também ficar só na violência emocional, psicológica durante anos, né? E nunca chegar à violência É uma violência física. física, né? Uhum, uhum. E com... Tá? E tem a moral também, né? Que está preconizada na Lei Maria da Penha, que é tentar atacar a integridade moral daquela outra pessoa. Então a gente vê muito nisso, assim, colocar uma fake news sobre a pessoa ou divulgar um nude da pessoa, querendo, né, Bem desmoralizar. comum entre os artistas hoje em dia, né? Geralmente Aham. acontece quando já tem uma briga ou uma separação. Então, isso. Eu acho também tem a questão da alienação parental, que aparece Hum, muito aí, né? Que tu faz esse jogo emocional com a criança para tentar machucar o outro, ferir o outro. Então, assim, é pela briga da guarda, né? Pela guarda, ou é usar a criança para que são saber as sobre a vida do outro, né? Ou é dizer para a criança, teu pai não presta, ou tua mãe não serve para nada. Então fica esse jogo também. Então isso é uma violência moral também que se estabelece, né, nesses casais, né? Uhum. E ficam essas crianças como as testemunhas obrigatórias disso tudo, E né, que causa, Clarissa? sim, danos emocionais enormes depois, né? Assim, se não forem Sim, cuidadas, né? e provavelmente possíveis perpetuadores dessa estratégia de resolução de conflito, dessa estratégia de resolução de problema, porque Sim, acaba sendo aquilo que eles aprendem no seu contexto, né? sim. Então, acho que aí a gente consegue também ver um pouquinho dessa transgeracionalidade, né, da violência como Isso. algo também que é Um modelo aprendido que dentro pode de casa. aprendido. Uhum. E muitas vezes, assim, que a gente ouve é que esses casais, assim, eles não conhecem, como tu falasse no início, eles não conhecem outras formas de lidar. Eles não têm estratégias diferentes para lidar com um conflito. Então, assim, ó, conflitos diferentes são tratados sempre da mesma forma e são usados os mesmos recursos para lidar com diferentes conflitos. Então, assim, não tem como estabelecer uma comunicação mais eficaz. Então, eles acabam, na verdade, repetindo isso, porque é um padrão já conhecido e confortável, né? Se a gente for pensar na perspectiva sistêmica, né? A Uhum. base do casal, ele funciona dessa forma. Não saudável, mas funciona de alguma forma e mantém o casal juntos. Então, se ele sabe que se tomar uma atitude vai ter que fazer, desculpe, um rompimento, né? Quando tu toma uma atitude de mudança, tu rompe com esse padrão. E aí isso tem um desequilíbrio no sistema. Então é muito, às vezes difícil, a pessoa leva muito tempo, ela acredita que tem como resolver, salvar a relação, Eu né? acho que isso que tu está trazendo é bem importante, porque tu está falando da recursividade desse padrão, Uhum. onde ele é mantido pelos dois, Sim, né? Então, de novo, a gente sai daquela lógica da vítima e do algoz, do agressor, e, né? Porque o padrão relacional, ele é mantido pelos dois, ele é construído pelos dois. A estratégia que vem de uma agressão física pode ser individual, né? uhum. Mas o padrão É, relacional da violência, é, né? Ele é de ambos. é. Uhum. Eu só acredito assim, ó, que quando por exemplo, a mulher que sofre espancamento, aí realmente ela é vítima. Porque Assim, mesmo que nesse tenha contexto, relação, uhum, aquele momento ela está totalmente desprovida de qualquer vulnerável. Uhum. de uma equidade de poder ali, né? Então, e realmente, então ela não tem como, Não né? tem saída. Não tem Uhum. saída, Sim. né?
Às vezes até Uhum. essa coisa patrimonial, né, que a gente pode perceber que muitas mulheres se mantêm, né, em função de não ter recursos financeiros, não ter como se sobreviver, ou em função dos filhos, como sobreviver com os filhos, porque a gente ainda vive nessa questão. Aí que entra a violência de gênero, onde essa desigualdade de acesso a um trabalho ou uma condição de financeira, né, de ganhar bem para poder sustentar. Então a gente está dentro, está em volta e está dentro da relação. Mas, Uhum. claro, né, o que vem acontecendo? As mulheres elas estão tentando utilizar as mesmas estratégias do homem para poder se empoderar dentro da relação. Só que também são estratégias, para mim, ao me ver, falidas, assim, né? Não, que não funcionam, não são resolutivas. Então, ela se mantém na mesma condição que o homem, mas é uma condição emocionalmente precária, né? Porque tu vai usar da mesma força física, dos mesmos jogos mentais, né? Que são Para fracos, que não tentar são, sair disso. Uhum. ou para manter isso, né? Ou para manter isso. Sim, Então, é aquela né? coisa de ser E produto e ser aí produtora ao mesmo tempo. então, Ah, o que acontece é que tu acaba reproduzindo esses mesmos padrões, que são padrões ineficazes para a relação, e torna a relação não saudável, né? Então, tu vive anos numa relação que é sufocante, é difícil, tu tem medo, sente culpa, sente vergonha e não consegue romper, né? Então, às vezes, tu precisa realmente de uma pessoa de fora que vá te dizer, para aí, né? Sai, isso que acontece, alguém que vem de fora, né, que vá fazer esse papel de apontar para essa mulher, pessoa, esse homem, não sei, a pessoa que está ali, né, sofrendo essa situação de violência, que existem outras formas, que ela não precisa continuar passando por isso. Mas isso é um uhum. processo, às vezes, bem longo para algumas pessoas, né? Sim. Tu Dá para sabe falar. que quando eu atendo no consultório casais que estão envolvidos num padrão de violência, eu não chego, nunca atendi alguma situação de uma violência física maior, mas psicológica é muito comum, né? Normalmente eu procuro individualizar isso, individualizar o padrão relacional da estratégia de cada um, do botão que pertence a cada um e que cada um precisa cuidar para que o outro não acione, né? Para que cada um possa perceber os gatilhos quando começa aquela escalada e poder começar a ficar atento a si próprio para poder sair antes, para poder, de alguma maneira, identificar o que o padrão está acontecendo, né? Então, assim, muitas vezes ajudando até o casal a externalizar, olha, o padrão é o padrão, vocês podem ser outras coisas, né? Vocês podem ser um casal que quer se dar bem, Uhum. mas o padrão, muitas vezes, ele vem e toma conta, ele quer resolver o problema que vocês não estão conseguindo. Então, quando tu começa a individualizar isso, externaliza um pouquinho essa questão do padrão da violência, individualiza que cada um pode Uhum. escolher, buscar uma estratégia diferente para poder dar conta, poder libertar um pouquinho, né, ajudá-los a sair dessa hipnose que acaba Uhum. ficando quando eles entram nessa escalada, né, Clarissa? Mas acho que é importante isso que tu colocas, que também para os diferentes tipos de violência se precisa também de diferentes ações, né? Uhum. 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 Porque até eu estava comentando contigo antes, né, Cláudia, quando o casal busca a terapia, ele já está pelo menos numa compreensão melhor das Sim, situações. Ele está sim. realmente querendo alguém que ajude a, bom, a manter esse casal ou se separar, né? Então, isso Uhum. já é uma atitude um pouco mais Mais madura, corajosa. Uhum. corajosa do que Sim, aquele já não está que mais. fica, né, Uhum. tentando lidar com essas situações e não, Esconder, né? Se esconder atrás da ou se culpa, da vergonha, se submetendo da submissão. à Uhum. violência constante, né, por receio de que isso vá fazer com que o casal se separe, né? Então isso também é muito
O que a gente vê, assim, agora são... a gente vê... não existe, assim, a questão da violência, a gente chama que ela é bem democrática, né? Porque ela não existe, assim, é uma classe social definida, ela atinge todas as classes sociais. Não existe uma idade, a gente vê... até a gente faz um trabalho na Delegacia da Mulher aqui de Porto Alegre, né? A gente faz um acolhimento emocional a essas mulheres que chegam para fazer o boletim de ocorrência. E a gente tem percebido mulheres bem jovens também. Então, casais jovens. Infelizmente, ontem teve um feminicídio aqui em Porto Alegre, né? Uma menina de 21 anos foi morta pelo ex-namorado na frente da casa dela, né? Um rapaz de 30 e poucos anos. Então, assim, é muito triste isso, né? Porque a gente pensa que as pessoas mais jovens poderiam pensar em romper um pouco isso, né? De não Sim. se submeter. Mas a gente também, por Uhum. outro lado, sabe que aquela mulher que é mais empoderada, que se tem uma autoestima mais elevada, ela já identifica primeiros momentos que essa relação está indo para esse lado e já tenta, então, reverter isso, né? Ou sair dessa relação, romper, né? Fazer algum outro movimento, né? De mudança. Então, mas infelizmente, assim, o que até eu estava falando sobre a Esse, questão o que aparece mais na delegação são pessoas com nível socioeconômico mais baixo e mais alto. Então, ainda a classe média, média alta, ainda fica muito presa, né, num padrão dessa vergonha, talvez, de fazer a denúncia. tem uma pergunta aqui, Clarice, assim, qual o limite entre dar uma chance para a relação após agressões e fazer recursividade da agressão? Então isso a gente tem que falar um pouco do ciclo da violência, né? Então, Aham. para entender como é que funciona dinamicamente esse casal. Existe uma autora chamada Walker, né? Ela, em 1979, ela lançou nos Estados Unidos, assim, ela é norte-americana, um modelo. E depois esse modelo ele foi repensado e foi revisto por vários autores nos últimos anos. Mas ele basicamente fala assim, de três fases do casal. A primeira fase, que é a tensão, que é essa fase em que essas diferenças começam a ser apontadas, existe muito essa agressão verbal, a violência psicológica, né? E ela vai essa tensão vai sendo acumulada de tal forma que ela vira então uma violência física ou sexual. Então ela chega num ápice dessa tensão, né? O Uhum. casal começa a se agredir verbalmente, e aí não consegue se conter, tem um descontrole em relação a isso e parte para a agressão física. Mas logo em seguida, o agressor se dá conta dessa situação e ele tende a se mostrar arrependido disso, né? Uhum. E, eu nunca mais vou fazer isso, sinto muito, foi a primeira vez, nunca mais, te amo. Aí compra um presente, vai levar para um passeio. Então Sim. faz todo um processo de sedução, né? Em que a vítima se sente assim, amada novamente e dá mais uma chance. E aí começa de novo, né? A tensão começa a aumentar, né? Vai indo aos poucos, até chegar num ápice. Nem sempre vai para a violência física, pode só ficar na emocional e depois vem essa Uhum. questão que a gente chama de a primeira fase é a acúmulo de tensão, a segunda é a violência propriamente Em dita, si. e a terceira é a que chama de lua de mel, né? Que é aquela fase de volta Aham. o romantismo no casal, né? Sim, da idealização, Da de não enxergar idealização, mais nada, de né? ficar cego. Então, sim, muitas Aham. vezes a pessoa acredita que a outra pessoa vai mudar, mas ela não muda. Então, isso é raríssimo, às vezes sem uma interferência. Então, aí fala Sim. de novo, né, da questão da Aham. terapia, Da ou psicoterapia. da Ou de alguma intervenção então, também. realmente, que a pessoa As... tenha uma consciência melhor sobre essas relações, né? E aí, então, o que acontece, assim, ó, que na dinâmica do casal, cada vez mais tem episódios de tensão e de violência e menos de lua de mel. Uhum. Acho que deu Então, uma assim, ó, a travadinha aqui. tendência, sim, se cometeu uma vez, não estou dizendo que vai acontecer de novo, a gente não pode Deu nunca uma. ser determinista, mas tem uma Uhum. tendência que isso volte a acontecer novamente e esse ciclo se repita
E esse ciclo ele pode ocorrer durante um dia, ou ele pode levar um mês para acontecer, ou pode levar um ano para acontecer, né? Sim. Porque essa Uhum. fase de lua de mel pode durar bastante tempo, mas a tendência é cada vez mais, porque Acho que isso é os bem problemas importante. e os conflitos, eles não são resolvidos. Eles são, a gente deve falar, eles são abafados, eles são contidos na relação. Então, aquilo que Pelo próprio padrão. é Uhum. padrão. E aí, então, ao invés de tu tentar resolver realmente, efetivamente, de uma forma eficaz, que aquilo vá ser construtivo para os dois, acaba sendo assim, alguém acaba sufocando, engolindo aquilo ali. Bom, né? Eu vou ceder nesse momento para, mas aquilo Uhum. ainda persiste. É alguma coisa em relação à própria relação, é a educação dos filhos, é a falta de dinheiro, é, é as características Sim. pessoais, né? Porque muitas vezes também a gente justifica a violência pelas características do outro, né? Como eu falei nisso, né? Ah, ele é muito impulsivo, ele faz assim porque tu vê, né? Ele é muito possessivo. Então, tu fica justificando o comportamento do outro por uma questão de características, e só que não é, né? Aquilo ali é uma forma de interação do casal, né? De ambos. É, e Eu- aí que eu ia te perguntar, assim, porque partindo desse princípio, vamos pensar, será que toda pessoa é um potencial agressor em qualquer relação, ou isso também está vinculado aos encaixes, né? O João com a Maria pode ter um tipo de, é, pode construir um tipo de padrão relacional, e o mesmo João com a Helena pode construir, né, um padrão diferente. uhum. Eu acho que todos nós temos, né, os nossos impulsos, né? Assim, a agressividade, ela não é algo negativo, né? Ela nos impulsiona para muitas. A questão é quando não tem esse controle da agressividade, ela se torna violência. Então, eu acho que eu não tenho uma resposta muito pronta para ti, assim, né? Uhum. Observar que muitas pessoas elas rompem e vão buscar o mesmo padrão, porque elas não conseguem encontrar uma outra forma, então acabam buscando um namorado, namorada do mesmo perfil daquele que é, e aí a gente pode depois vendo a história pregressa dessas pessoas que uma pesquisa que a gente fez com homens agressores, nós vimos que todos eles tinham histórias na sua infância, né, de muita violência também. Eles não tinham um papel parental, né, assim, um papel paternal, aliás, né, assim, uma figura Uhum. paterna Sim, presente, um vínculo seguro, é, alguém onde ele se sentisse. e com muito situações de abandono e também já de violência conjugal com os seus pais ou avós com quem eles conviviam. Então também não reconhecem outra forma de interação. Né? O Uhum. afeto ele se apresenta através da agressividade, né? Então essa é uma tendência. Mas eu acredito sim que se tu não é necessariamente isso, mas que naquela relação vai estabelecendo e tu consegue romper e tu encontra uma outra pessoa que tem uma outra forma de Outra interação, forma de se né? encaixar, né? Mais Outra forma de. amorosa, mais Uhum. cuidadosa, né? Comunicativa, uma comunicação mais eficaz, é claro, né? Que tu vai construir melhor a, a tua relação, né? Agora, Sim, para não sentenciar a pessoa, né? é, Uhum. o conflito, ele sempre vai existir num casal, faz Sim. parte do Uhum. ser humano, né? A gente tem que lidar com muitas coisas que estão nos influenciando o tempo todo, né? Hoje, por exemplo, essa questão, não sei se eu ia entrar na questão da pandemia, né? Não sei se a gente já Ah, entra agora. acho importante, até pelo tempo, Clarissa. É, Uhum. Agora eu fui eu, olhar, a gente tá. o que eu percebo, assim, eu estava conversando com a delegada Tatiana Barros, que é a delegada lá Uhum. da DEAN, eu perguntei para ela, né, se tinha aumentou o número de notificações, e tal. Ela disse que não, surpresa, de uma forma surpresa, né? Os boletins de ocorrências não diminuíram, mas não é porque não está tendo, é porque as mulheres não estão indo. Em compensação, o feminicídio aumentou, a taxa de feminicídio aumentou consideravelmente nesses últimos 2 meses.
Olha Então, só. a agressão está aí, né? As coisas estão acontecendo. Sim. E E estão sendo reveladas da pior forma, é, né? o que eu percebo, assim, claro, que quando tu tem uma vida ativa, que sai, trabalha, estuda, quando tu tem que se voltar para a questão do interno, do privado, né, do âmbito doméstico, a gente volta de novo, né, e lidar com o teu parceiro e a tua parceira, e aí se ter que se reconectar de alguma forma, se vocês não estavam antes, né, então isso existe um esforço muito grande. Para mim, aqueles casais que já estavam nesse nível de tensão, as primeiras semanas provavelmente foram um aumento de tensão muito maior, porque eles já não vinham Uhum. bem, então aquilo só foi Potencializado, potencializar, né, amplificado. essa situação, podendo até levar à violência doméstica, assim, a violência, desculpa, a violência física, né? Física. Uhum. Agora, eu também, por outro lado, eu acho que outros casais que podem se olhar e se reconectar de novo, ou já estavam bem, né? E fazer encontrar coisas bem, ou até a gente aqui às vezes brinca também que a gente faz aqui na nossa família um isolamento interno, porque às vezes a gente está um pouco cansado de um com o outro, assim, não vai Uhum. para sua para um canto com trabalhar, né? Porque todos estão trabalhando aqui em casa, né? Então cada um vai para um canto trabalhar e a gente só se vê na hora da refeição. Então também Aí isso são, é uma coisa, aí são as flexibilidades das estratégias de de conflito, buscar estratégias né? para É, lidar exatamente. com isso, né? Porque Uhum. essa conviver com o outro não deveria ser tão difícil, né? Não devia ser tão penoso, né? Deveria ser prazeroso, na verdade, se tu gosta, se tu ama aquela pessoa, né? Mas a gente vive numa Claro, mas, mas situação. também quando te impõe um tipo de convivência, isso também, mesmo que tu goste do outro, isso impacta, isso mexe com as pessoas, porque é um nível de convivência imposto, não É. foi um nível de convivência escolhido, né? As pessoas foram simplesmente retiradas das suas vidas de uma hora para outra e foram Uhum, colocadas ali. E se tu te dá bem, fica mais fácil tu encontrar estratégias mais flexíveis e lidar com os momentos mais uhum, difíceis. Agora, uhum. se tu não tem Ah, um não. rol de estratégias para poder dar conta, a violência entra, né? Por isso tem E, tantos memes. Agora eu tava vendo, assim, aquelas pessoas que aparece o cartaz, meu marido, ela falando meu marido é um amor, daí eles, ele não quer nem lavar a louça. Então, falando um discurso e mostrando o outro, né? Então, sim, que, que essas trazendo brincadeiras que com aparecem humor, por isso, são as coisas que realmente estão acontecendo, né? com Assim, certeza. que já É não. verdade. Então, Então, tu tem o que tem visto, assim, eu acho que tu trouxesse um dado importante de como porque isso era uma coisa preocupante, já que as pessoas estão confinadas, como é que elas vão poder comunicar a violência? Porque já é difícil quando tu não está confinado por todas essas questões que tu trouxeste, vergonha, sim. culpa, medo. Uhum. E quando confinado e isolado dos outros e constantemente na presença, enfim, né, da manutenção daquele padrão e até então, muitas vezes falando do agressor, fica muito mais difícil. Então, tu trouxesse uma coisa triste, né, Clarissa, de que, na verdade, nesse período está sendo identificado o aumento da violência através das mortes, né? Isso. Porque isso é E, um fenômeno também muito sério, assim, no mundo, principalmente no Brasil, né? Ele tem crescido, as taxas de feminicídio têm crescido, assim, muito nos últimos anos. Então, a gente vê isso como uma, um fenômeno, assim, triste, né? Porque essas mulheres, muitas vezes também, elas não têm a medida protetiva. Então, essa que, por exemplo, sim, ontem não tinha. Porque elas acreditam que ele jamais faria isso, mesmo ele dizendo, ameaçando, eu vou te matar, né? Elas não acreditam que ele seja capaz de fazer isso. Então elas acabam e não também buscando né, uma proteção, que seria essa medida isso protetiva. é um, uma é um coisa, documento que faz com que ele não possa se aproximar física e nem de outras formas. Ele não sim, uma pode nem prova ligar, concreta.
mensagem, nada para ela. Não pode nem ter tipo de contato. E quando a mulher tem a medida protetiva, uma das estratégias é ela falar para todas as pessoas que ela conhece que ela tem uma medida protetiva. Porque daí as outras pessoas, se verem ele perto da casa dela, podem comunicar e ela pode chamar sim a polícia e esse homem, ele é preso. Eu tenho visto sim, a delegada eles têm efetuado muitas prisões agora, né? Com homens tentando romper essa medida protetiva. Acho muito bom, Cleice, a gente tem 5 minutos, né? Tu vê, passa rápido. Eu acho que é bacana tu poder dar algumas dicas do que fazer. Por exemplo, eu tenho até uma pessoa conhecida que passou uma situação no prédio onde ela mora, passou entrando no elevador, saindo do elevador para o seu apartamento, uma gritaria dentro de um vizinho, né? De um casal, no apartamento de um vizinho. E as pessoas meio que abrindo a porta, mas ninguém fazendo nada. Uhum. E aí, ela me contando assim que num primeiro momento fica impactada. E aí, o que eu faço? E agora? Porque às vezes realmente tu não sabe o que fazer. Essa pessoa até foi lá, bateu na porta, se encorajou, bateu na porta, e isso já foi o limite para parar. Porque aí Sim, sim. eles souberam, olha, estão nos ouvindo, vamos diminuir. Né? Ela me contou que bateu na porta, um dos cônjuges abriu e ela perguntou, e aí, estão precisando de alguma coisa, estão com alguma dificuldade? E eles, não, e aí pararam, encerrou. Mas o que fazer, né? Tanto as pessoas que percebem que isso está acontecendo, quanto a pessoa que está sofrendo. Uhum. Por isso que não é mais uma violência né? A gente pode considerar uma violência de um doméstico, de algo privado. É algo que é público. Todas as pessoas têm que, de alguma forma, notificarem. Existe alguns telefones, né? Que é o 180, que é um número nacional para solicitar orientações, né? Ou fazer algum tipo de denúncia. Tem a Polícia Civil, que é o 190. Tem o WhatsApp da Polícia Militar, desculpe, Civil de Porto Alegre, que eu posso passar, é o 51 98-444-0606. Então, esse número também na delegacia já pode ver o que né, como agir. Quais são as ações que são orientados? E eu acho que sim, uma pessoa, por isso eu falei assim, muita pessoa externa, né? Porque a pessoa externa pode trazer um senso de realidade para aquele casal naquele momento. Claro, porque é importante fazer alguma coisa, tá vendo que né? tá tendo uma situação assim, junta os outros vizinhos, bate na porta, chama a polícia, né? Pelo menos eles vão se assustar com aquilo, porque eles vão ver que aquilo ali não tá indo para um nível muito grande. Tá indo para fora. Fora, e que eles não estão conseguindo, né? É bom que alguém faça esse controle externo, puxe para a realidade, né? E isso vai ajudando também. Existem vários grupos também. Infelizmente, eu quero te dar tchau antes de que a própria live nos dê tchau por si só. Tá bem. Foi muito bom, acho que a gente poderia ficar aqui mais uma hora podendo conversar com calma, porque acho que é um tema muito importante e muito amplo, e ele é um tema muito sensível, né, que a gente precisa tratar com muito carinho e cuidado. Quero realmente agradecer muito assim, a aula que tu nos deste aqui hoje. Eu já tive uma aula contigo e acho que todo mundo que esteve aqui conosco também. Tá bem. Muito obrigada pelo convite de vocês. Gostei muito também. É sempre bom conversar contigo, gente, né, Cláudia? trocar, é verdade. Para falar, né? Estamos à disposição, a universidade está à disposição também para quem quiser, né? E a gente tem esse trabalho na delegacia também, na DEAN, que é bem importante para a gente poder trocar. Acho que sim, acho que bacana tuas dicas. E quero agradecer a todos que nos assistiram, que estiveram aí conosco nesse bate-papo sobre a violência, então, conjugal. Guria, um grande beijo. Muito obrigada. Em nome da PMS, muito obrigada. Tchau. Tchau. Sempre tudo.